Lucas 19, vamos ler os versos 1 a 10. Diz assim: a viva e eficaz palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus nos abençoe. À luz dessa passagem, eu quero pensar sobre o milagre da salvação, a história da conversão de Zaqueu. Milagre e salvação andam juntas, são palavras co-irmãs. Por que razão? A salvação é um milagre e o maior milagre é a salvação. Vou repetir. A salvação é um milagre e o maior milagre é a salvação. Por que razão? A salvação é um milagre porque trata-se de uma obra que só Deus pode fazer. Há pouca gratidão, em particular sobre aqueles que foram alcançados por essa graça, porque falta a nós refletir sobre a grandeza da salvação. Em linhas gerais, a salvação, esta expressão tão rica para nós e tão cara para nós cristãos, significa que Deus, na sua misericórdia e graça, olhou pecadores como nós, a despeito de quem somos. Ele decidiu nos amar e enviou seu Filho para reconciliar pecadores consigo, por meio da obra da cruz, de modo que a salvação é um milagre, uma obra extraordinária realizada por Deus, e somente Ele pode conceder a salvação. E é também o maior milagre. Por que razão? Porque nós todos temos recebido muitas graças da parte de Deus. Estar vivo é uma graça. Ter uma família é uma graça. Ser pai é uma graça. Há muitas bênçãos que nós recebemos. Respirar é um milagre. Mas de todos os milagres, de todas as intervenções da graça e da bondade de Deus, a maior de todas é a salvação, porque cedo ou tarde o seu corpo vai descer à sepultura. No entanto, aquele que foi alcançado por esta graça tem o seu tesouro preservado para toda a eternidade, de modo que a salvação é um milagre e é o maior de todos os milagres. E quem operou esse milagre? Quem opera esse milagre? Quem é o agente desse milagre? É Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Jesus Cristo é chamado de Salvador porque é Ele quem opera a salvação. Não há salvação senão por meio da obra exclusiva, única de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Salvador. O versículo que sintetiza a obra redentiva de Cristo está nesse texto, e alguns consideram a síntese da missão de Jesus. O verso 10, palavras do próprio Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Com essas palavras, Jesus Cristo está afirmando a razão central pela qual ele veio a este mundo. Não veio simplesmente para dar ensino moral aos homens, embora ele tenha falado sobre isso. Ele não veio apenas para proferir parábolas lindíssimas, como fez, mas a obra central de Cristo é buscar e salvar o perdido. Isso aponta para um fato glorioso que deve encher nosso coração de grande alegria. Tente pensar comigo. Deus seria justo em condenar a cada um de nós, porque todos nós somos transgressores da lei.
Deus seria justo em deixar a humanidade, deixar a raça humana, deixar os filhos desobedientes, seguir o seu próprio curso de ruína e destruição. Mas Deus não fez isso, por uma razão que nos foge completamente, inexplicável razão. Deus decidiu nos amar. E a maior prova do seu amor é que ele envia o próprio Filho numa missão de resgate, numa missão redentiva, numa missão de buscar e salvar o perdido. E foi esta a razão pela qual Deus Filho, a segunda pessoa bendita da Trindade, se fez gente. E na ocasião do nascimento de Jesus, no Evangelho de Mateus está escrito, palavras do anjo, do mensageiro de Deus: ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus já aponta para a missão dele. Jesus, o Salvador, do Senhor vem a salvação. E aqui o anjo afirmando claramente que o nome de Jesus tem relação direta com a missão. Ele veio salvar o seu povo. E salvar do quê? Dos pecados deles. O nosso maior problema, o nosso cativeiro principal é o pecado. E somente o Filho de Deus, enviado numa missão redentiva, pode quebrar o cativeiro do pecado. E essa foi a razão pela qual ele veio realizar o milagre da salvação. O maior de todos os milagres. Ele veio resgatar o povo de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz com muita propriedade: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para o quê, irmãos? Salvar os pecadores. E aí Paulo diz: dos quais eu sou o principal. Paulo é chamado de o teólogo da graça, quem mais entendeu, quem mais compreendeu, quem mais proclamou sobre o evangelho da graça. E por uma fundamental razão, Paulo, de todos os personagens das Escrituras, me parece que é aquele que mais entendeu a vileza do pecado. Você só pode render graças a Deus por essa salvação se você entender quão vil é o pecado. E o apóstolo Paulo, que não era um bandido, era um pecador terrível, mas não era o pior dos homens, do ponto de vista da justiça civil. Esse homem, então, afirma: dos pecadores eu sou o principal, porque Paulo não estava focado na justiça civil, mas no próprio coração diante de Deus. Paulo se via como o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. Sempre rendendo graças a Deus pela sua maravilhosa graça. Louvado seja o Senhor por isso. O texto que nós lemos fala de Zaqueu. Eu quero falar sobre a história desse homem porque ilustra esse milagre redentivo. Zaqueu, um perdido que foi salvo por Jesus. É uma história muito interessante, com preciosas lições. Eu quero lhe mostrar primeiro a cidade de Jericó, onde o milagre aconteceu. Essa é uma foto da atual Jericó, a mais antiga cidade ainda habitada. No centro da cidade, há um memorial, está escrito: a cidade que tem mais de 10 mil anos. Os palestinos é uma cidade sob dominação árabe hoje, dentro do território de Israel, mas sob governo árabe. Eles se orgulham de ser a mais antiga cidade do mundo, Jericó. E foi nessa cidade, há 2000 anos, que se deu o evento extraordinário da conversão de Zaqueu. Jericó ficava, e ainda fica, não é? Embora tenha uma parte que virou escombros, mas boa parte da cidade foi preservada, a 24 quilômetros da cidade de Jerusalém, da cidade velha, relativamente perto. E Jesus está vindo da Galileia para Jerusalém, onde iria morrer por nossos pecados, onde iria cumprir a missão redentiva. Então Jesus passa pela aldeia de Betânia, onde ressuscitou o seu amigo Lázaro. A fama de Jesus sempre o precedia, de modo que quando Jesus entra em Jericó, logo no início, o que acontece ali? Ele cura 2 cegos de nascença. A cidade está em alvoroço, está com tumulto. Quem é que está vindo? É Jesus. Quem é Jesus? O Nazareno. Aquele que tem feito obras extraordinárias. Então a cidade está lotada de pessoas que querem conhecer Jesus, o Nazareno. E a cidade de Jericó, curiosamente, ela foi toda adornada por Herodes para ser a capital de inverno, porque fica numa região muito bonita. E ela foi praticamente planejada para ser um modelo de uma das cidades greco-romanas. Então, à época, era uma cidade suntuosa, uma cidade belíssima, com grandes alamedas, com árvores, com jardins, com fontes. E nessa cidade vivia
Zaqueu, que era um arquitelone, que era o chefe dos publicanos, uma espécie de diretor da Receita Federal daquela região. Os romanos estabeleceram uma dominação naquela região e começou a cobrar impostos. E eles tiveram a sacada de contratar judeus para cobrar impostos. E alguns desses judeus aceitaram esse desafio, por interesse econômico, principalmente, e eram mal vistos pelos judeus, considerados traidores, porque estavam a serviço do Império Romano. E a cidade de Jericó ficava numa encruzilhada para várias outras cidades. Era um posto importante, uma cidade de intensa atividade econômica, onde os tributos eram cobrados diurnamente. E o texto vai dizer que Zaqueu era o maioral dos publicanos, e detalhe, era rico. Não era alguém simples, era alguém muito conhecido na cidade. Ele era a pessoa mais importante do império, do ponto de vista fiscal. E agora esse homem, ouvindo falar de Jesus, e por ser de baixa estatura, ele sobe em um sicômoro, ou em algumas versões uma figueira, para ver Jesus passar. E para sua surpresa, Jesus vai em direção a ele, olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém repousar em tua casa. E aí acontece ali o milagre da salvação. O que é que nós podemos aprender aqui sobre essa conversão de Zaqueu? Vejamos alguns pontos que mostram que, de fato, a salvação é um milagre. Primeiro, antes de tudo, o milagre da salvação é um dom de Deus oferecido aos pecadores. Dom significa o quê, gente? Presente. Quando você recebe um presente, quando você recebe um dom, é algo imerecido, é uma graça. A salvação é isso, tem que ser visto nessa ótica, dom, presente, uma dádiva de Deus. E oferecido a quem? Aos bons? Não, aos pecadores. E o Zaqueu, diretor da Receita Federal de Jericó, que vivia sob direção do Império Romano, um funcionário público do Império Romano, chamado de arquitelone, é dito sobre ele o seguinte, Lucas, o historiador: eis que um homem chamado Zaqueu, e aí Lucas coloca a descrição de quem é esse cidadão, maioral dos publicanos e rico. A expressão aqui é que ele é o chefe e ele era muito rico. Os romanos exigiam a aplicação de uma carga tributária que, segundo alguns historiadores, entre eles Joséfo, por exemplo, variava de 5% a 12%. Era um sonho, né, gente? Já pensou se o Brasil fosse só 5% a 12%? Mas o pessoal não gostava de pagar tributo, ninguém gosta. Mas os publicanos, eles não aplicavam apenas a taxa exigida pelo império, mas cobravam um extra. O caixa 2 já existia há muito tempo. E boa parte dos publicanos enriqueciam, não apenas por serem funcionários do império, mas por usar de subterfúgios para enriquecer ilicitamente. E certamente Zaqueu era um desses homens que usou de artifício para enriquecer-se, cobrando taxas exorbitantes, taxas extras. E agora ele é o maioral dos publicanos. Por vias políticas ele chegou ao posto maior da alfândega, do posto fiscal, ele é o chefe da Receita e é um homem muito rico. Razão pela qual ele é odiado pelos compatriotas judeus. Os judeus odiavam os publicanos. Quando você lê nas narrativas das Escrituras, é muito comum encontrar a expressão do tipo pecadores e publicanos. Pecadores significa, basicamente, ou denota aqueles que não praticavam a lei, aqueles que não estavam vinculados ao templo, aqueles que não tinham afeição pela liturgia ou pelas práticas religiosas do judaísmo. Então, era chamado de pecadores, judeus que não estavam afeiçoados às atividades religiosas. Mas junto a esses pecadores, lá estavam os publicanos. Era uma palavra pejorativa, uma palavra ruim. Tanto é que havia um ódio grave, um ódio acentuado, melhor dizendo. Para vocês terem uma ideia. Segundo a tradição rabínica, era improvável um publicano se converter. Eles ensinavam aos filhos, está vendo aquele rapaz passando ali? É um publicano, não tem salvação para aquele homem. Era assim que as crianças eram doutrinadas quando viam um publicano. Ao pagar o imposto, o judeu fazia questão de dar o valor exato, para não receber o troco. Porque só o fato de o publicano tocar no dinheiro já tornava o dinheiro impuro. Eles eram considerados a escória, traidores do povo judeu. Os publicanos não podiam participar das sinagogas, não poderiam oferecer o dízimo. Hoje em dia muitas igrejas receberiam.
Mas nas sinagogas, os rabinos mais ortodoxos, não, você é publicano, leva seu dinheiro para lá, seu dinheiro é amaldiçoado, você é um traidor. Os publicanos eram muito odiados. E o propósito de Lucas, ao registrar a salvação de Zaqueu, e Lucas é considerado, de todos os evangelistas, aquele que dá mais atenção àqueles que estavam à margem. Lucas fala sobre a conversão de prostitutas, Lucas fala sobre a conversão de publicanos, dentre eles Levi, Mateus, que se tornou um dos apóstolos de Jesus. Lucas enfatiza Jesus procurando leprosos, Jesus procurando aqueles que a sociedade dizia, você não tem jeito, você está fora do círculo da graça de Deus. Lucas está enfatizando que o milagre da salvação é uma obra que só Deus pode realizar e é fruto da sua soberana e maravilhosa graça. Zaqueu reconheceu que era um pecador miserável e ele foi alcançado por essa graça salvadora. O verso 8 diz assim: Zaqueu se levantou e disse, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A fala de Zaqueu é de alguém que fez a sua pública profissão de fé. Ele está argumentando, ou melhor, está declarando aqui, que vai devolver àqueles a que ele defraudou. Ele está reconhecendo que é um pecador que cometeu atos ilícitos e a prova do seu arrependimento é que ele diz, olha Senhor, se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, a fé de Zaqueu, a fé do coração, a fé salvadora, veio acompanhada de mudança de vida. Ele decidiu devolver aquilo que havia levado ilicitamente. O direito romano previa restituição 4 vezes. E ele diz, é isso que a lei diz? Eu vou devolver 4 vezes mais. O que ele está afirmando ao reconhecer essa necessidade de restituição é basicamente o seguinte: Senhor, por toda a minha vida eu fui um ladrão. Por toda a minha vida eu roubei as pessoas. Mas hoje eu tomo a decisão de devolver a essas pessoas aquilo que eu tomei ilicitamente. A salvação é pela graça, e esta graça que salva também transforma o coração do pecador. O Senhor estava à mesa com publicanos e pecadores, e foi duramente criticado por isso. Então Jesus Cristo disse assim em Lucas, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que coisa interessante. Jesus está usando aqui do recurso de ironia. Quando ele diz, não vim buscar os sãos, mas os doentes, ele está dizendo, usando o recurso de ironia, dizendo, olha, se você acha que é bom demais, que não precisa, tudo bem, siga seu caminho. Mas eu vim para os doentes, para aqueles que, como Zaqueu, confessam ser pecadores. Esse dom de Deus, essa graça de Deus, este milagre da salvação é oferecido, é estendido graciosamente a homens e mulheres que reconhecem a sua condição de pecadores, transgressores da lei diante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, todos são transgressores da lei. Portanto, culpados e sem nenhuma defesa diante de um Deus santo. Pecamos por palavras, ações, pensamentos e mais do que isso. Pecamos pelo que deixamos de fazer. O pecado é um estado, uma condição. Nós somos assim. A nossa natureza é assim, porque somos filhos de Adão e herdamos dele essa condição. De modo que um dos grandes perigos que as pessoas podem correr e via de regra é esse perigo que afasta as pessoas do Evangelho. O que leva as pessoas a não entender a mensagem do Evangelho é que elas se acham muito boas. É que elas se acham meritórias da salvação, quando na salvação não há nada do toque humano, não há mérito, é tudo graça do início ao fim. Eu admiro muito as orações das Escrituras, e leio, sempre aprecio, e há uma oração do profeta Daniel, que é um tesouro, que nos ensina. Olha a consciência do profeta. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. Está aqui a consciência de um homem que conseguiu enxergar essas duas coisas. A si mesmo como rebelde, a si mesmo como transgressor, e olhar para Deus e vê-lo como um rei rico em graça e misericórdia, dizer, o Senhor é justo, só o Senhor é justo. Nós todos,
o que nos cabe é corar de vergonha. Daniel tinha essa profunda consciência. Lembro-me das palavras de Jesus na parábola do pecador e do publicano, não é? Do fariseu e do publicano, perdão. O fariseu representa aqueles da religião meritória. É aqueles que dizem: Senhor, eu te agradeço porque eu sou melhor do que os demais. Eu te agradeço porque eu não sou tão ruim quanto aqueles. Jesus disse que esse homem não foi justificado. Mas o publicano, aquele que era considerado escória, aquele que era considerado o pior de todos, ele bate no peito, não ousa nem erguer os olhos aos céus e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. São os homens que reconhecem a si mesmos como vis pecadores que são alcançados por essa graça. Pessoas cheias de justiça própria nunca serão salvas, porque o homem não é salvo pelas suas obras, nem pelos seus méritos, mas tão somente pela maravilhosa graça de Deus. É curioso que no verso 7 do texto que nós lemos, quando Jesus entra na cidade, certamente aquela cidade tinha sinagoga, certamente aquela cidade tinha religiosos, fariseus, escribas, saduceus. Quando Jesus se dirige àquela árvore, olha para Zaqueu, pede para ele descer depressa e segue para sua casa, diz o texto que todos murmuravam dizendo: poxa vida, ouvimos tão bem sobre esse homem, tantas coisas boas, agora olha o que ele faz. Ele vai se hospedar na casa desse miserável. É assim que Cristo faz. Ele vai ao encontro daqueles que são reputados como miseráveis, revelando que o amor de Deus não é para os bons, porque tal coisa não existe. O amor de Deus é para os miseráveis, que a si mesmo reconhecem como carentes da maravilhosa graça de Deus. Isaías 1:18 diz assim: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Por que razão? Como isso é possível? Pela maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, minha primeira palavra a você que ouve essa mensagem é basicamente a seguinte: enquanto você não entender, não apenas na mente, mas no seu íntimo, no mais profundo do seu coração, que você não é justo em si mesmo, que você não tem nenhuma condição de merecimento diante de Deus, enquanto você não despir a você mesmo de toda suposta justiça própria, você está completamente perdido e sem esperança. A salvação é um dom, é um milagre, entregue, ofertado àqueles que dizem: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É um dom de Deus aos pecadores. O segundo elemento nesse milagre é que o milagre da salvação é uma operação da livre e soberana graça de Deus. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, mas aparentemente nunca o tinha visto. E ao ser informado que Jesus iria entrar na cidade de Jericó, ele, como os demais habitantes, se organizaram para ver a Jesus. E o texto vai dizer no verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele está impedido pelas circunstâncias de ver a Jesus. A multidão se aglomera no entorno por onde supostamente Jesus iria passar. Ele é de baixa estatura, está impedido de ver. O texto diz que ele está buscando conhecer, buscando ver a Jesus. E a pergunta é, por quê? Será que é apenas por curiosidade? O John Riley tem uma sugestão, que embora eu não concorde, eu vou ler. Curiosidade e nada mais. Parece ter sido o motivo de seu coração. Uma vez que a curiosidade brotou em seu íntimo, Zaqueu estava decidido a satisfazê-la. Creamos que é melhor ouvir o Evangelho por curiosidade do que não ouvi-lo de maneira nenhuma. Esse grande pregador do século XIX, ele está sugerindo que o motivo pelo qual Zaqueu se dirige àquele local onde Jesus passaria para ver o Senhor era curiosidade tão somente. Mas eu vou em outra linha. Eu acredito que, mais do que curiosidade, Zaqueu já está sendo alvo de uma graça soberana atuando no seu coração. E é esta graça que de fato o salvou, como nós vamos ver. Curiosamente, tente imaginar, ele é um homem público, é um homem rico, é um homem conhecido. Não é comum uma pessoa pública, rica, se expor dessa maneira. A cidade está cheia, aquela alameda provavelmente está lotada de pessoas. E agora,
Um homem público e rico sobe numa árvore e fica espreitando a passagem de Jesus. Não é apenas curiosidade. Por curiosidade, as pessoas fazem algumas loucuras. Mas eu acredito que não foi a curiosidade que levou Zaqueu a fazer o que fez. Eu acredito que o John MacArthur está certo ao dizer o seguinte: o Espírito de Deus havia dado início, no coração de Zaqueu, ao processo de atraí-lo a Jesus. Zaqueu não buscou a Deus por iniciativa própria. Foi o Espírito de Deus que moveu seu coração, e movido por Deus, ele fez um esforço para ver Jesus. Uma leitura superficial pode sugerir que foi Zaqueu que estava em busca de Jesus, e de fato ele buscou. Mas antes de buscar a Jesus, ele já estava sendo buscado por ele. Quando você buscou o Senhor, quando você de alguma maneira buscou ler a Escritura, ouvir a mensagem do Evangelho, se dirigia a um local de pregação, pode ter certeza que o Espírito de Deus já estava trabalhando no seu coração. Por que razão eu digo isso? Movido pelo que Paulo escreveu aos Romanos. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O coração do homem está escravizado pelo pecado. O homem por si só nunca, jamais dará um passo na direção de Deus se primeiro não for movido pelo Espírito de Deus. O livre-arbítrio está escravizado pelo pecado. O homem é livre para escolher, mas nunca escolhe o que é bom. Porque o coração, a volição, a vontade está escravizada pelo pecado. Ninguém é salvo sem que antes experimente essa ação misteriosa do Espírito de Deus, trabalhando no coração, abrindo os olhos. Você é regenerado para crer, não é crer para ser regenerado. Deus opera previamente no coração do seu povo. A doutrina bíblica da queda ensina que o homem, em seu estado natural, está morto em seus delitos e pecados, e por si só, nunca poderá buscar a Deus por si mesmo. É Deus quem trabalha no coração. Um hino antigo, muito antigo, diz assim: busquei o Senhor, e só depois descobri que Ele, ao buscar-me, moveu minha alma até si. Não foi que eu te haja encontrado, ó real Salvador, mas eu fui achado por ti. Ele veio buscar o perdido. Não é o perdido que encontra Jesus, é o Salvador que encontra o perdido. Quando você olha para a sua própria história, quando eu penso na minha própria história, eu fico pensando como foi possível isso. Por uma razão fundamental: soberanamente Deus, na sua graça, veio ao nosso encontro, usou pessoas, usou circunstâncias, moveu nosso coração, já estava trabalhando, preparando o coração para receber a palavra da vida, de modo que quando Zaqueu hospeda em sua casa o Salvador, nós não sabemos o conteúdo da conversa, mas no final daquela conversa Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. O Senhor fez a colheita daquilo que o Espírito já estava trabalhando. João 15,16, palavras de Jesus Cristo: não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Ninguém pode refutar a verdade do Evangelho. Não somos nós quem escolhemos a Cristo, mas Ele que nos escolhe. A nossa escolha é uma resposta à soberana graça de Deus. Pensando na conversão de si mesmo, Agostinho disse assim em sua obra Confissões, palavra linda, substanciada na Escritura: Senhor, tua graça é livre, visto que não é merecida nem conquistada. É indispensável, pois é a condição sine qua non da salvação. Indispensável. É preveniente, pois deve vir antes do pecador se recuperar. É irresistível, porque cumpre o propósito de Deus em dá-la. Ó soberano Deus, reconheço que a tua graça é infalível, porque a sua liberação é sem falha. Bendita a graça de Deus, livre, indispensável, preveniente, irresistível e infalível. Você não seria salvo se essa graça não operasse no seu coração. É Deus quem concede a salvação. Zaqueu foi um dos últimos homens alcançados por essa graça antes de Jesus subir ao Calvário. O cenário é: Jesus ressuscita Lázaro em Betânia, cura 2 cegos na entrada da cidade de Jericó, tem esse diálogo com Zaqueu, Zaqueu é salvo, Jesus se dirige então para a cidade de Jerusalém, é preso, condenado injustamente e morto.
Zaqueu é um dos salvadora antes da morte de Jesus Cristo. 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor de Deus, não em que tenhamos nós amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Isso aqui faz toda a diferença. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos o Senhor. Nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Dia bendito este. Como esses irmãos ainda há pouco, professando Cristo como Senhor e Salvador. Todo salvo é alguém que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, é alguém que submete-se ao senhorio de Cristo, é alguém que o recebe como seu Salvador. Mas tudo isso é precedido por essa obra que o Espírito realiza. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o seu nome. É graça. Graça do início ao fim. Amém, meus irmãos? É graça. Não é mérito, é graça. E a terceira grande verdade sobre este milagre da salvação. O milagre da salvação transforma o coração e produz uma nova vida. E é aqui que você precisa tomar muito cuidado e ouvir o que vai ser dito com toda a diligência, porque há muita gente no auto-engano. Há muitas pessoas, mesmo na condição de membros de igreja, algumas há muito tempo nessa condição, que ainda não dão sinais de salvação, porque a salvação pela graça vem acompanhada de boas obras. Esta graça transforma o coração, e esse coração transformado produz frutos dignos de arrependimento, segundo João Batista. Produz uma nova vida, ou como disse Paulo, em novidade de vida que devemos andar. Olha só o que diz o verso 8, sobre sinais autênticos da conversão de Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Uma coisa me chama a atenção aqui, o fato de ter dirigido a Jesus como Senhor. E muitos biblicistas, e nesse ponto eu vou concordar, Zaqueu está chamando Jesus de Senhor não apenas por, usando uma expressão de respeito, uma expressão de tratamento de respeito, Senhor, por ser Jesus um rabino, por ser Jesus alguém de autoridade, mas ao chamar Jesus de Senhor, ele está usando no sentido salvador, Senhor. Ao chamá-lo de Senhor, ele está declarando que aquele homem não é simplesmente um mestre da lei, não é simplesmente um profeta, não é simplesmente um operador de milagres, mas é alguém especial, chamado de Senhor. E o Paulo, o apóstolo, vai dizer: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. O indivíduo só pode professar e reconhecer Jesus como Senhor no sentido salvífico se esta obra do Espírito acontecer no seu coração. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, serão salvos. Mas todos os salvos já disseram Senhor. Mas disseram movidos pelo Espírito de Deus, fruto de um coração rendido a esta graça salvadora. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. A genuína conversão vem acompanhada de confissão, e essa confissão é fruto de um coração que já foi trabalhado pela graça salvadora. Quero voltar ao verso 8 e apontar 2 coisas interessantes aqui. O verso 8 vai dizer para nós, Lucas 19, verso 8, 2 verbos curiosos aqui. Primeiro ele diz: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E um outro verbo aqui: restituo 4 vezes mais a quem eu tenha supostamente defraudado. Agora vejam o que é esta graça salvadora. Esse homem, pelos motivos e pelas razões que já mencionamos, ele alcançou o posto maior na área fiscal, como chefe dos publicanos em Jericó, que era uma cidade importante na Palestina. Esse homem agora tem reputação de ser o maioral dos publicanos. Ele agora é um homem rico, mas muito rico. E esse homem, por toda a vida, podemos fazer essa dedução, ele era avarento. Ele usou todos os meios ilegais, ilícitos, para conquistar dinheiro. O dinheiro movia o seu coração, ele era ambicioso. Agora esse homem, a partir desse encontro com Jesus Cristo,
a operação da graça no seu coração, ele diz, olha, eu devolvo, ou melhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Eu pergunto a vocês, alguém pediu isso a ele? A lei exigia isso dele? Não. Mas ele estava se desprendendo de um grande ídolo que por muito tempo estava sufocando a sua vida, a ganância, o dinheiro, o mamon. O evangelho da graça nos liberta da idolatria do coração, e o Deus de Zaqueu era o dinheiro, e agora ele diz, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu está dizendo, essa palavra mudou a minha vida, não é o dinheiro que me governa mais, mas é Cristo que é o meu Senhor, não mais o dinheiro, mas Cristo. Isso é muito interessante. Primeiro, e aí depois ele vai dizer que restitui 4 vezes mais. E aqui algumas informações importantes. Primeiro, é que tanto o direito romano quanto a lei judaica, em alguns casos, indicava a devolução de 1/5 daquilo que havia sido defraudado. Mas Zaqueu escolhe penalizar a si mesmo com a pena maior. Diz, olha, se alguém eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E alguém pode dizer, olha, mas a lei diz que você pode devolver apenas uma parte. Não, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele aplica sobre si a sentença maior. O que ele está dizendo? Em outras palavras, que quem governa a sua vida não é mais o dinheiro, mas Cristo. Ele foi, de fato, transformado pelo Evangelho. E, meus irmãos, o Evangelho tem que nos transformar. O ídolo de Zaqueu era o dinheiro. Mas há tantos outros ídolos que continuam governando a vida das pessoas. Elas ouvem o Evangelho, elas supostamente se rendem ao Evangelho, mas continuam sendo governadas por ídolos, por falsos deuses. Zaqueu, naquele dia, deu provas de ter sido alcançado por essa gloriosa graça. A alegria da salvação veio acompanhada de uma profunda generosidade. Aquele que era avarento, agora se torna generoso. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê, gente? A alma. Zaqueu entendeu de que me vale ganhar o mundo inteiro e perder o principal. E naquele dia, alcançado por essa mensagem, ele se desprende. Não é que agora ele se tornaria alguém do movimento da pobreza meritória. Não, ele continuou com suas atividades, agora numa outra perspectiva, ele continuou tendo casa própria, propriedade privada, continua tendo bens, mas não mais governado por isso. O Evangelho transformou a sua visão de mundo e mexeu completamente com o seu coração. É uma disposição de mudança. O John MacArthur, mais uma vez, um texto bem interessante, ele diz assim, há algo no coração de todo nascido de novo que o faz querer obedecer. É um coração de ávida e generosa obediência, uma mente transformada, um comportamento transformado. Ou seja, o Evangelho deve necessariamente mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração e as nossas ações. Repito, nós não sabemos qual foi o teor da conversa naquela casa, mas uma coisa é certa, Zaqueu foi transformado por Jesus. E a palavra, o testemunho do próprio Jesus, que nunca erra, é verdadeiro. E Jesus disse assim, então, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E aqui Jesus está dizendo uma coisa muito interessante, porque se Zaqueu é um judeu, ele é etnicamente vinculado a Abraão. Todos os judeus são etnicamente vinculados a Abraão. Mas quando ele diz, este também é filho de Abraão, usando aquela linguagem de Paulo, no Romanos 4, são filhos de Abraão aqueles que descendem da fé, aqueles que creem na promessa. E Zaqueu creu em Jesus e obteve a graciosa salvação de Deus. Eu li um texto do pastor Billy Graham, em um de seus livros, Como Nascer de Novo, um livro muito interessante, em que ele conta muitas histórias, uma delas eu vou contar aqui daqui a pouco. Ele disse o seguinte, a Bíblia ensina que a pessoa que nasce de novo tem uma vontade transformada, afeições diferentes, outros objetivos de vida, uma nova disposição, novos propósitos, recebeu uma nova natureza e um coração novo, torna-se uma nova criatura. Então, como identificar um salvo? Como identificar alguém que foi alcançado pela graça? A vida. Se o indivíduo continua a mesma pessoa intratável, cheia de nódoas, cheia de meninices, cheias de eu sou, de justiça própria, fica sob suspeição a salvação, porque a salvação diz
desinstala os ídolos e coloca Cristo como Senhor e Salvador. E quando Cristo é Senhor e Salvador de uma pessoa, a sua vida é transformada. Não é uma transformação instantânea, é processual. Mas deve existir, como eu já disse outras vezes, um antes e um depois. Deve existir mudança na vida. Paulo aos Coríntios, vamos ler juntos? Texto muito conhecido de nós todos, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Passado passou. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe mostrar um testemunho muito curioso da conversão de um general nazista. Essa história é contada, como eu disse para vocês, em um dos livros do pastor Billy Graham. Esta é uma foto histórica do julgamento de Nuremberg. A guerra termina, pelo menos na Europa, né? No Pacífico foi até agosto, mas na Europa termina em maio. A Alemanha é capturada, se rende, e uma parte significativa do alto escalão nazista é presa e levada a julgamento nesse famoso julgamento de Nuremberg, que é uma cidade importante na Alemanha. E lá está os principais oficiais, pelo menos aqueles que foram capturados, muitos outros foram mortos ou alguns fugiram. E esse julgamento ele foi precedido por um longo período de levantamento de documentação, houve um julgamento justo. E eles foram, a maioria deles, na verdade, condenados nesse julgamento de Nuremberg. A história vai testemunhar que os aliados, na maioria deles, oriundos de nações altamente influenciadas pela fé cristã, como a Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, ofereceram a todos eles, que também viviam num país altamente influenciado pela fé cristã, que era a Alemanha, assistência espiritual. Então, foram instituídos ou alocados capelães que pudessem ajudá-los espiritualmente, trazendo palavra, falando do evangelho, chamando-os a arrependimento, o que não os salvariam da aplicação da pena, porque eles deveriam responder pelos crimes. E um dos homens que deu assistência espiritual era um capelão holandês chamado Henry Gerek, e ele que deu testemunho sobre um dos generais nazistas nos últimos dias. Ele entregou uma Bíblia, todos eles receberam, alguns não quiseram, mas todos eles obtiveram essa oportunidade. E um desses generais nazistas, muito próximo e íntimo a Adolf Hitler, recebeu a Bíblia e começou a ler. E esse capelão, o Henry Gerek, disse que, ele escreveu isso em suas memórias, que no primeiro momento ele olhou aquilo como fingimento. Esse homem está lendo isso porque não tem o que fazer, está aí nessa cela, sabe que vai ser julgado e condenado. O próprio capelão, o próprio pastor, suspeitando da possibilidade de conversão de alguém tão mau e que fez tantas coisas horrorosas, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Até que ele percebeu que aquele homem estava lendo a Escritura não apenas para passar o tempo, mas para buscar refúgio para uma alma golpeada pela culpa. E ele diz as palavras daquele general antes da sua sentença: sei por este livro que Deus pode salvar um pecador como eu. Que palavra linda e verdadeira. Deus não veio salvar bons, irmãos. Deus veio salvar gente má. E nós todos somos maus. Diante dos homens nós podemos ser melhores do que outros. Você não é tão perverso do ponto de vista civil como aqueles que estão nos presídios da cidade, por terem cometido crimes contra o Estado, crimes contra a sociedade. Mas quando Deus olha o seu coração, você não tem justiça nenhuma. E esta graça, este milagre redentivo, é para pecadores, que assim mesmo se veem como carentes da maravilhosa graça de Deus. Deus salvou aquele homem. O céu será um lugar de muitas surpresas. Aqueles que a sociedade bate o olho e diz, não há esperança para tal pessoa, a graça de Deus, sempre inexplicável graça, opera em lugares inesperados e em pessoas improváveis e faz aquilo que só Deus pode fazer para a glória do seu bendito nome. Eu quero ler uma última citação do John Riley antes da gente cantar um hino. Olha o que esse notável escritor disse sobre essa passagem. O perdão é algo que só Deus pode dar. Nem anjo no céu, nenhuma pessoa na terra, nenhuma igreja ou concílio, nenhum ministro ou denominação podem apagar da consciência do pecador o peso da culpa
e dar a ele a paz com Deus. Somente Deus pode conceder a salvação. E nessa noite eu oro para que você abrace o Evangelho como sua única esperança. Que tal como Zaqueu, você reconheça os seus pecados e confie em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Único porque não há outro. Suficiente porque Jesus não precisa de ajuda de ninguém. Ele é suficiente por conta daquilo que ele fez na gloriosa e bendita cruz do Calvário. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus pelo milagre da salvação. Se você já foi salvo, alegre-se, regozije-se, dê graças a Deus, porque não vem de você isso. Se você pensa que é salvo porque é melhor do que o outro, se você que acha que é salvo porque simplesmente decidiu ser salvo, você está equivocado. A graça soberana te alcançou de maneira inexplicável e você hoje faz parte do corpo dos remidos no sangue de Cristo. Se ainda não foi salvo, hoje é noite de salvação. Jesus Cristo disse, hoje houve salvação nesta casa. Talvez hoje haja salvação nesta casa, se pecadores se aproximarem de Cristo, suplicando graça e misericórdia. Senhor, nós te louvamos pelo mistério da salvação. Te louvamos por este grande milagre operado por tua graça. Publicamente reconhecemos que nenhum de nós tem mérito diante de ti. Não há justiça em nós mesmos. Somos todos filhos de Adão, herdamos culpa e condenação. Diante de ti toda boca tem que estar emudecida, todo lábio fechado, suplicando tão somente graça e misericórdia. Por isso, Senhor, nós te bendizemos, porque de uma maneira inexplicável, o Senhor nos alcançou por esta graça bendita e maravilhosa. Se somos salvos e se estaremos para sempre com o Senhor na eternidade, isso se deve tão somente ao teu grande amor medido naquela cruz. Te louvamos porque desde toda a eternidade o Senhor planejou a salvação do seu povo. Te louvamos porque Jesus foi enviado para resgatar e salvar o seu povo. Te louvamos porque naquela cruz ele cumpriu a missão. Ele disse, tudo está consumado. Nós te louvamos porque não há mérito nesta salvação, é tão somente graça. Ó Deus, abre os nossos olhos para entender esta graça bendita e maravilhosa. Enche o nosso coração de alegria e que nós possamos responder a esta maravilhosa graça com obediência, com gratidão, com afeição pelo Senhor, com amor pelo Senhor. Transforma o nosso coração, tal como o Senhor um dia transformou o coração de Zaqueu. Ele era corrupto, ele era ganancioso, ele era avarento, mas ao encontrar-se com Jesus, ao ser transformado pelo Evangelho, a sua vida foi transformada. Nós queremos que este Evangelho continue transformando a nossa vida. O Senhor nos conhece, há tantas nódoas, há tantos vícios, há tantos pecados, há tantas coisas das quais nos envergonhamos. Completa a obra que o Senhor começou em nós. Não nos deixe viver no auto-engano, na religião do mérito, mas que possamos estar despidos da justiça própria, confiando tão somente em Cristo. A salvação é esse milagre, o maior de todos. Ó Deus, abençoa aqueles que estão entre nós, que talvez ainda não tenham experimentado esta bendita graça salvadora. Senhor, só Tu podes conceder. E nós oramos para que pecadores hoje aqui se arrependam e confiem em Jesus. Oramos para que essa igreja siga como uma agência, proclamando tão somente o Evangelho. E o Evangelho é a graça do início ao fim. É Deus vindo ao encontro de pecadores. É Deus chamando homens e mulheres ao arrependimento. É Deus reconciliando consigo mesmo o mundo caído. Ó Deus, recebe a honra e a glória por tão grande salvação. Seja bendito o Senhor, seja bendito o Teu Filho, seja bendito o Teu Espírito, que abriu os nossos olhos para essa graça. Em nome de Cristo crucificado e ressurreto que nós oramos. Amém.